Bom, gurizada, vamos para o nosso último pré-provinha, então, de 2015 para a URGS, né? Vamos falar sobre físico-química, soluções termocinética, equilíbrio, equilíbrio iônico e eletroquímica, né? Bom, gurizada, vamos para soluções, então, já direto aí, que a gente tem importante, tá? Bom, soluções, quais são as tendências aí, né? Primeiro, em termos de cálculo de soluções, o que é a tendência? O que a gente tem que se ligar, tá? Bom, obviamente as relações, cuidado, tico duro é 10, minha mamãe todo dia é 10, e o cadê meus MMs? Cadê meus MMs? Né? Então tá aqui, ó. São essas as relações. Agora vamos lembrar quando é que a gente usa cada uma delas, né? Então, ele te dá pede em grama ou em grama por litro, te dá o título em porcentagem, te dá a densidade em grama por ml. Quando ele não dá a densidade é 1. A mesma coisa aqui, ó, se ele te der porcentagem e te der densidade em grama por ml, mas pedir em mol por litro, e não grama por litro, ó, aí é minha mamãe todo dia 10. Então vamos repetir. Cuidado, o tico duro é 10, ele dá em porcentagem e pede em grama. Minha mamãe todo dia é 10, ele dá a porcentagem e pede em mol. E o cadê meus MMs? Ora, é grama por litro e mol por litro. Ele te dá em mol por litro e pede em grama por litro, ou ele te dá em grama por litro e pede em mol por litro? Olha, gurizada, é grande a chance de você ter que usar uma dessas relações na URGS, tá? Sobretudo, cadê meus MMs, né? Que é te dar em grama e pedir em mol, ou te dar em mol e pedir em grama, tá? Então, uma dessas aqui é bem importante, bem provável. O que mais? Ora, a diluição, C1V1 igual a C2V2. Lembrando sempre que em termos de diluição, o grande perigo é que ele pede o volume de água. O volume de água não é o volume 2, é o volume 2 que tu vai ter que calcular. Ele vai te dar a concentração inicial, vai te dar a segunda, vai te dar o volume que ele tem e te pede que volume de água tem que botar. Tu vai ter que calcular o V2 e não é a resposta. O problema é que tem louquinho que acha o V2 e marca. Tu vai ter que achar o V2 diminuído o V1 e aí tu vai achar o volume de água. Tá? Serve para concentração, tanto em grama por litro quanto em molaridade, M1V1, M2V2. Diluição, cai bastante. Se ele pedir ácido com base, neutralização, titulação, ácido com base, é número de H+ do ácido, MaVa, e essa não pode ser em grama por litro, tem que ser em mol por litro, tem que ser em M. Número de hidroxilas da base, MbVb. Número de H+, MaVa, número de OH-, MbVb, certo? Então, tá aqui a grande chance aqui de cair. Vamos dizer que é bem provável cair uma neutralização esse ano na URGS, hein? Só te cuida que se ele te der o pH do ácido, por exemplo, deixa eu dar uma limpada aqui. Se ele te der o pH do ácido, tipo pH 3, não interessa quem é o ácido. Tudo isto daqui é substituído por 10 na menos 3. Se ele te der o pH da base, pH 10, tu diminui de 14, vai dar POH 4. Então, tudo isto aqui é 10 na menos 4. Tá? Então, cuidado. Quando ele te dá pH e POH, não interessa o número de hidrogênios do ácido nem o número de hidroxilas da base. Te interessa é transformar o pH em potência de 10, o pH da base em POH e o POH da base em potência de 10. Então, cuidado com isso quando ele pedir para neutralizar ácido com base, tá? Em termos de cálculo de
concentração de soluções, esses são os principais itens, gurizada, tá? É claro que nós vamos lembrar, mesmo que tenha caído bastante nas últimas provas, nós vamos lembrar dos cálculos de coeficiente. Quem é o coeficiente de solubilidade? Está caindo bastante. É aquele cara que te dá o máximo capaz de ser dissolvido. 40 gramas de soluto. Só que para saber quanto é o máximo, eu tenho que saber em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que eu vou lembrar aqui? Tem caído bastante nas últimas provas. Se ele mexer na quantidade de água, é diretamente proporcional a mexer na quantidade de soluto. Então, esses 40 é o máximo que tu pode dissolver em 100 de água. Mas se eu tiver com 500 de água, é X, é uma regra de 3 direta. Já a temperatura não é regra de 3. Então se a 40 graus vai dobrar? Não, a temperatura tu tem que olhar num gráfico. Temperatura tu vai olhar no gráfico e o gráfico vai te dizer quanto que tu pode dissolver em 100 de água. Numa dada temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. E aí vai estar lá a curva. E aí tu vai ver, bom, na temperatura na temperatura 2, desculpa, o máximo que eu posso dissolver é X. Então tá aqui. Se ele disser que dissolveu a menos nessa temperatura, que a solução é insaturada. Se ele disser que dissolveu exatamente igual em cima da curva, é saturada. E se ele disser que tem acima disso aqui, aí então temos duas possibilidades. Ela é saturada com excesso, ou seja, com precipitado no fundo, e o excesso é essa diferencinha aqui, ou se ele disser que dissolveu tudo isso, ela é super. Agora, vamos lembrar que para ser super saturada, ele tem que dizer que dissolveu tudo, não tem precipitado. Se tiver precipitado, ela é saturada com certeza. A insaturada nunca tem precipitado. A saturada pode ser sem precipitado ou acima da curva, o excesso é o precipitado. E se ele disser que é super, dissolveu tudo e não precipitou nada. A única que tem precipitado é saturada. E a super, ela não vai durar, ela vai em seguida precipitar o excesso e vai voltar a ser saturada com precipitado. Tá? Então, uma breve lembrança aí de cálculos de soluções. Tá? Essas são as apostas aí para esse ano na URGS. Quanto a coligativa, pessoal, vai cair uma, né? A gente tem que dar uma lembrada aí que certamente vai cair uma de propriedade coligativa. Então, quanto à coligativa, vamos nos lembrar a palavrinha mágica, né? O pessoal que já estudou aí sabe. Palavrinha mágica, letra maiúscula e letra minúsculas. Aumentar é com vogal. Então, aumenta-as com vogais, diminui-as com consoante. Aumenta o ponto de ebulição, ebulioscopia, quando tu bota um sal, um açúcar, um soluto dentro da água. Aumenta a pressão osmótica, aumenta a quantidade de osmose passando. Tá? Então, tá lá. Já diminui a pressão de vapor, tonoscopia, evapora menos e diminui o ponto de congelamento, congela abaixo de zero. Então, gurizada, vamos traduzir. Tonoscopia, diminui pressão de vapor. Ao botar sal na água, evapora menos. Um lago seca mais lentamente se for um lago salgado. Né? O mar tem mais dificuldade de secar do que a água doce. Uma roupa molhada de água do mar tem mais dificuldade porque tem sal e esse sal abaixa a pressão de vapor, faz evaporar menos. Aumentar o ponto de ebulição, botar sal na água, ela ferve a mais de 100. Se ela ferve a mais de 100, cozinha melhor, ebulioscopia, cozinha melhor. Crioscopia, congela abaixo de zero. Congela abaixo de zero, eu espalho sal nas estradas para que não congele. Congela abaixo de zero, diminui o ponto de congelamento. E osmoscopia, tu bota sal, espuma, perde água mais fácil, resseca mais fácil. Né? É o caso, por exemplo, do charque, das frutas cristalizadas, que tu bota lá o soluto e ela seca, resseca e dura mais, tá? Bom, vamos lembrar que em termos de diagrama de fases, se a substância é pura,
ela é mais interna, e se eu tenho a ebulioscopia, alarga a borda da pepeca para a direita, está aqui a ebulioscopia, aumenta o ponto de ebulição, e alarga a borda da pepeca para a esquerda, diminui o ponto de congelamento. Então aqui está uma ebulioscopia e aqui está uma crioscopia, para a gente saber quanto a mais de 100 ferve ou quanto abaixo de 0 congela. Tá? Uma última questão aqui de coligativas é, se eu tiver coligativa que comparar qual solução tem maior pressão de vapor ou maior ponto de congelamento. Se eu tiver 1 mol de NaCl e 1 mol de glicose, C6H12O6, não posso nunca comparar em grama, tem que ser em mol. Pessoal, quem comparar a solução A e a solução B em gramas, perdeu a questão. Se tivesse em grama, tu ia ter que usar o cadê meus MMs e transformar em mol. 1 mol de NaCl, 1 mol de glicose. 1 mol é o mesmo efeito coligativo? Sim, mas o problema é que quando é iônica, eu tenho que separar em Na+, e Cl-. Então dá 2 íons, dá 2 partículas e eu tenho que multiplicar por 2. Então aqui na verdade é 2 mol. Enquanto que molécula permanece igual, molécula não dissocia, então é 1 mol. Quem é a mais concentrada? A A. Se a A é a mais concentrada e a B a mais diluída, o que a gente tem de resposta? A mais concentrada, no caso a A, terá maior valores que jogam para cima, terá maior propriedades que aumentam, ou seja, ponto de ebulição e pressão osmótica. Já a mais diluída terá maior valores do que daquelas propriedades que botam para baixo, então terá maior pressão de vapor e ponto de congelamento, tá? Então vocês tomem cuidado. Esta aqui, ao estar mais concentrada, joga o ponto de ebulição e a pressão osmótica para cima. Só que como ela é mais concentrada, joga a pressão de vapor e o ponto de congelamento muito para baixo, ficando então menor do que a letra B. Então, a solução mais concentrada terá maior valor de ponto de ebulição e de pressão osmótica. A solução mais diluída terá maior pressão de vapor e maior ponto de congelamento. Agora, cuidado, é mais concentrada e mais diluída em mol e depois de ter multiplicado pelos íons, caso seja iônica. Tá? Então, cuidado com isso, é isso que a gente tem que revisar sobre soluções, ok? Bom, com isso, matamos a parte de soluções. Vamos ver a parte de termoquímica. Olha, pessoal, termoquímica, nós temos aí 2 apostas bem claras aí de termoquímica, né? Que não caíram nas últimas provas. Quais sejam? Lei de Hess. Lei de Hess. Então, uma boa hipótese aí é fazer uma lei de Hess. Como é que é a lei de Hess? O cara vai pedir cálculo de ΔH, de uma reação que ele não sabe. Mas para isso ele vai te dar outras que ele sabe. Te deu 3 lá com ΔH da primeira, ΔH da segunda e ΔH da terceira. Certo? Deu ali flechinha, certo? Só que ele quer o ΔH da outra. Então, como é que tu vai fazer? A soma. A lei de Hess é a soma dos ΔHs das reações que ele deu. É óbvio que, geralmente, a gente vai ter que arrumar. Por exemplo, aquele pediu tinha A mais 2B dando 3C. E aí tu vai ver que tu tem o A depois da flecha. Bom, então essa aqui tu vai ter que inverter. Porque tu tem o A antes, mas na mesma quantidade. Já aqui tu tem o B antes da flecha e tu quer 2B. Então essa aqui tu vai ter que multiplicar por 2. Já tu tem aqui 6C antes da flecha e tu quer 3C depois. Ora, tu vai inverter para o C ficar depois da flecha e dividir por 2 para que o 6 vire 3. Então, todos esses aqui, tu vai fazer essas operações e depois soma. O resultado é o teu ΔH. Tá? Vamos só cuidar que lei de Hess, pessoal, não vale isso aqui. Ó. A mais B dando C mais D mais 10 calorias.
Pessoal, na lei de Hess eu não uso aqui 10 calorias. Calorias somadas no produto são calorias ESO, são calorias liberadas. E se são calorias liberadas, são calorias ESO, o ΔH é quanto? Negativo, menos 10 calorias. E é esse o valor, menos 10 calorias, que tu teria que usar lá na tua lei de Hess, tá? Então, cuidado com isso. Na lei de Hess eu não uso calorias somadas no final. Eu tenho que usar o ΔH, certo? Segunda hipótese aqui para cair em termoquímica seria por energia de ligação. Como é que é por energia de ligação? Se o cara pedir para eu fazer o cálculo de ΔH, ΔH por energia de ligação. Ora, o ΔH vai ser a energia de ligação de todas as ligações dos teus reagentes, menos a energia de ligação de todos os produtos. Cuidado, pessoal, não é HP menos HR. É R, energia de ligação dos reagentes, menos a energia de ligação dos produtos. Lembrando que nesse caso o cara vai mandar assim, A com B, A dupla C, C simples D, e aí ele vai dar os valores tracinho por tracinho. Né? 20, 50, 80, certo? E aí tu vai abrir a reação e vai ver lá, dupla C. Mas tem o B e o B. Né? Daí depois tem o C com o D e o A com ele mesmo, sei lá, tá? Então o que tu vai fazer? Tu vai ter que abrir e ver qual é o número de vezes que tu tem cada ligação. Agora, imagina que eu tenho um 2 aqui na frente. Quantas vezes eu pegaria? ΔH igual, vou somar os reagentes. Quantas vezes eu pegaria A com B? Olha bem, é 20 desse A com B, 20 desse A com B, são 40, só que tem um 2 na frente, então ficaria 80, tá? Então cuidado com isso. E se tivesse lá substância simples, D com D, né? Tipo, tivesse aqui um D2, D com D, o valor de D com D conta também, não interessa que valor é, D com D, o A com A ia contar, o D com D ia contar, não interessa que é substância simples, tá? Então, cuidado com isso, ligação por ligação, gurizada, é quase certo, ou um ΔH por energia de ligação, ou um ΔH por lei de Hess, quase certo uma questão envolvendo isso aqui lá em termoquímica, ok? Bom, dito isso, vamos dar uma revisada em cinética, né? Vamos dar uma revisada aí em cinética química, o que a gente tem para discutir de cinética. Vamos dar uma limpada aqui. Olha, gurizada, de cinética também são apostas bem claras. Não caiu nas últimas provas para tu ter uma reação lá e montar V igual a K, concentração dos teus reagentes elevado nos seus respectivos coeficientes. Vamos lembrar, velocidade, pessoal, essa aqui se chama expressão da velocidade ou lei da velocidade. Não é velocidade média, é expressão da velocidade ou lei da velocidade. Só entram reagentes, né? Então, 2A mais B dando C mais 3D. Não entra produto e só entra gases e soluções. Não entra sólido. Tá? Então, como é que ficaria? V igual a K, A ao quadrado, K, né? Me esqueci aqui. A ao quadrado vezes B. O B é na 1, é de primeira ordem, o A é na 2, é de segunda ordem. Se ele quiser dobrar o A, bota o 2 aqui, fica ao quadrado, resultado 4 vezes a velocidade. Se ele quiser dobrar o B, bota aqui, dobra a velocidade. O B e a velocidade são diretamente proporcionais. O A e a velocidade é exponencialmente. Se tivesse lá um quadrinho de concentração do A, de concentração do B em relação à velocidade, nós temos que cuidar. Se o A é 10, o B é 5 e a velocidade está 20, o que eu fiz com o A?
reduzir a metade. Como A é ao quadrado, eu teria que reduzir isso aqui por 4. Então, aqui dividiu por 2, deu 10. Aqui vai ter que dividir por 4, deu 5. Na mesma proporção, se eu dividir por 4, aqui também teria que dividir por 4, né? Porque ela é na mesma proporção. Faz de conta que aqui tem, sei lá, 16, só para a gente botar um número bom. E aí aqui daria 4, tá? Então, cuidado. A é ao quadrado. Então, ao dividir ele por 2, a velocidade divide por 4. B na 1, ao dividir ele por 4, a velocidade também divide por 4. Tá? Então, cuidado, é uma grande chance de cair a expressão da velocidade. Vamos lembrar que a reação toda, a velocidade toda é de terceira ordem. Segunda ordem para o A, primeira ordem para o B. Quem não participa, quem é sólido, é ordem zero. Ordem zero não interfere. Tá? Então, essa é uma grande pedida para a cinética aí, já que não caiu nos últimos vestibulares. Se ele pedir velocidade média, pessoal, olha a diferença o nome, velocidade média. Daí não tem nada a ver com V igual a K. Daí é variação da concentração pela variação de tempo. E aí pode ser de qualquer reagente, pode ser para o A, para o B, para o C, para o P, para qualquer um. É a variação da concentração pela variação do tempo. Aí pode ser para qualquer elemento, qualquer substância e tem que te dar uma tabela ou um gráfico e tu vai pegar a variação. Pessoal, aqui é um valor fixo. Aqui tu vai botar 20, aqui tu vai botar 10, aqui tu vai botar o K e vai calcular a velocidade. A velocidade média não. Tem que ser de 0 a 4 minutos. Ah, então variou 4. Ah, a concentração era 30, passou para 20. Ah, então variou 10. Então aqui é a variação, velocidade média, tá? E para lembrar, tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, o que é, pessoal? É o tempo fixo para reagir metade da amostra. Não é proporcional. O que eu quero dizer com isso? Que se o tempo de meia-vida for 4 horas, na primeira meia-vida gastou 500 gramas, nas próximas 4 horas não é 500 gramas, é a metade do que sobrou. Então, se eu tinha 1.000, na primeira meia-vida passa para 500. Quanto é que reagiu? 500, está aqui uma meia-vida. Aí de 500 para 250 é outra meia-vida. E de 250 para 125 é outra meia-vida. Quantas meia-vidas se passaram aqui? 3 meia-vidas. Se ele disser que isso aqui tudo foram 24 horas. 24 horas. Bom, então 24 dividido por 3, a meia-vida é 8 horas. A cada 8 horas, fixa, esse cara perde metade da amostra que ele tem. Outra pergunta que eles podem fazer, já que foi 3 meia-vida, foi 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isso dá 1/8. 1/8 não é o que reagiu, pessoal. 1/8 é o que sobra. Se sobra 1/8, reagiu 7/8. Então, também é uma outra pedida boa aí que eles gostam, tá? Então, sempre que tu fizer 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, tu tá vendo que sobra 1/8. Reagiu 7/8. Se fizer mais uma quarta meia-vida, vai sobrar 1/16. Vai reagir 15/16, tá? Então, de cinética, essa é a aposta. V igual a K, velocidade média, o tempo de meia-vida, certo? Vamos adiante. Vamos adiante. Bom, limpando aqui, nós vamos para equilíbrio. Então, vamos dar uma revisada em equilíbrio. De equilíbrio, então, a gente tem algumas apostas aí, né? A primeira é alguma coisa teórica de equilíbrio, né? Lembrando que um gráfico de equilíbrio, vamos lembrar aqui como é que funciona, um gráfico de equilíbrio, ele vai ter que ter os reagentes diminuindo, sendo consumidos, os produtos sendo formados, certo? Por exemplo aqui, vamos botar mais um outro aqui.
Né? Ó. Então, a gente teria A e B sendo reagentes consumidos e C sendo produto, certo? Se a gente pegasse a variação, vamos pegar o colorido aqui. O que variou o A? O A variou daqui até aqui. O que variou o B? O B variou daqui até aqui. O que variou o C? Daqui até aqui. Vamos fazer de conta que tem uma escala e que o que variou o C e o B é a mesma coisa e que o A variou o dobro. Bom, então nós teríamos 2A mais B dando C. Essa seria a nossa reação em equilíbrio. Se o cara quisesse que tu montasse a constante, como é que é a montagem da constante? Produto sobre reagente. Está ali, produto sobre reagente. Então, ficaria concentração de C sobre concentração de A ao quadrado, sempre elevando nos coeficientes, vezes concentração de B. Está ali. Né? Então, não podemos esquecer disso aí, certo? Bom, então, se ele quisesse calcular essa constante, era só substituir os valores. Lembrando que só entram gases e soluções. Sólido puro não entra, líquido puro também não, a não ser que tenha dois líquidos miscíveis e formem uma solução, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe na hora de montar a constante de equilíbrio. Outra coisa, quanto maior for essa constante, pessoal, maior for essa constante, indica mais produto. Quer dizer que a reação rendeu mais, maior o rendimento. Mais produto, melhor o rendimento. Então, sempre que ele quiser uma ideia de rendimento da reação, qual é a reação que ocorreu mais? Aquela que tem maior valor de constante. Quanto maior a sua constante, maior o rendimento. Outra coisa que é uma cagada que muita gente não lembra é que só a temperatura altera o valor numérico dessa constante. Se tu botar mais produto, a reação vai ter um pico, por exemplo. Vou botar mais o reagente A, por exemplo. Ela dá um pico do A. No momento em que o A começa a reagir, o B começa a reagir também, até que volta ao equilíbrio. Volta ao equilíbrio. O C, que é produto, começa a formar até que volta ao equilíbrio. Estes valores serão tais que o valor numérico da constante dá o mesmo. Então, observe, não adianta botar reagente ou botar produto, porque tu tira do equilíbrio, some a constante e tu tem que esperar voltar ao equilíbrio. Quando voltar ao equilíbrio, o valor da constante é o mesmo, por isso que o nome é constante. Só o valor é alterado quando a temperatura for alterada. Só a temperatura altera o valor numérico de K. Então, se eu aumentar a temperatura, bom, eu vou deslocar o equilíbrio para um dos lados e eu vou obter um novo equilíbrio. Quando eu obter um novo equilíbrio, o valor do K é diferente. Pessoal, pensem em obter um novo equilíbrio. Deslocar é obter um novo equilíbrio, certo? Então, só a temperatura altera o valor de K. Essa é uma frase recorrente, uma vez caiu na URGS. A constante independe do pH. Sim, ela independe do pH, da concentração de H+, de OH- ou de quem for, porque ela só depende da temperatura, tá? Então, cuidado com isso, isso é uma sacanagem aí que os caras podem botar, ok? Bom, lembrando que se a constante vale 1, eu tenho a mesma quantidade de produto e de reagente, e se a constante vale menor que 1, eu tenho mais reagente do que produto. Se ela vale maior que 1, mais produto do que reagente, ok? Bom, o que mais? Vale a pena a gente lembrar. Se eu tiver uma reação A mais B, ou melhor, 2A mais B, dando C, que nem essa aí, o que acontece se eu quiser isso aqui? 2C dando 4A mais 2B. O que aconteceu com a reação, pessoal? Eu inverti ela. Então, se eu disser que essa primeira, a constante vale K, quando eu inverto, eu tenho 1 sobre K. Então, ao inverter uma reação, tu inverte o valor da constante, mas não é sinal que nem no ΔH. Ao inverter o valor de uma constante, tu fica 1 sobre a constante. Quem era produto passou a ser reagente. Então, em vez de ser C sobre A ao quadrado vezes B, daria A ao quadrado vezes B sobre C. Eu inverti. Só que além de inverter, eu multipliquei por 2, né? Ó, eu multipliquei por 2 e
inverti. Bom, então o que eu faço quando eu inverti? 1 sobre k. E quando eu multiplico por 2, o que faz? Bom, quando tu multiplica por 2, tu eleva a constante ao quadrado. Então, ao multiplicar por 2 toda a reação, eu multipliquei os coeficientes, então a constante ficará elevada ao quadrado. Lembra que o número da frente ele vira expoente. Logo, se ele vira expoente, essa reação toda, 2A mais B dando C, entre parênteses aqui, ó, ela está sendo multiplicada por 2. Se ela está sendo multiplicada por 2, esse 2 vira coeficiente. Tá? Então, isso também a gente tem que lembrar na hora de montar lá as constantes. Tá, e por fim, se eu tiver que calcular a constante, que valores eu pego, pessoal? Nunca são valores no início, são valores no equilíbrio. Então, eu vou botar aqui, quanto é que eu pegaria do A? X, que é na hora que ficou constante. Quanto é que eu pegaria do B? Y, que é na hora que ficou constante. E quanto é que eu pegaria do C? Z, que é na hora que ficou constante. Então, a gente tem que pegar valores no equilíbrio. E se ele não der, se ele disser partindo, se ele disser iniciando, vamos lembrar que a URGS gosta disso, né? É o lugar que mais gosta, partindo, iniciando. Aí tu tem que montar uma tabelinha. Início, reagiu e equilíbrio. Vamos fazer um exemplo aqui. Início, reagiu e equilíbrio. Aí tu tinha lá o A, o B e o C. Aí o cara pega e te diz assim, olha, partindo de 2 de... Vamos botar aqui. 5 mols do A, 4 mols do B, obtivemos um mol de C no equilíbrio. Olha um exemplo aí, gurizada. Partindo, primeiro tem que ser em mol, hein? Pessoal, aqui equilíbrio é sempre em mol por litro, não pode ser em grama, tem que ser mol por litro, tá? Mas aí eu já tenho em mol por litro e ele me diz que partiu de 5, 4 do B, formou 1 do C. Vamos para a estequiometria, sempre pensando na nossa mesma reação aqui, tá? Esquece esse outro exemplo aqui, que foi só para avaliar o que seria se eu alterasse a reação, tá? Então esquece esse exemplo aqui, vamos pensar aqui. Eu tenho essa mesma reação, 2A mais B dando C. E ele me disse que partiu de 5 do A, 4 do B e formou 1 do C. Nós temos lá 3 valores que são proporcionais à estequiometria. Tudo que reagir do A com o que reagir do B tem que ser estequiometricamente proporcional. Aqui está dizendo que 2A reage com 1B. Esta lei estequiométrica tem que seguir aqui. E aquilo que se forma no equilíbrio de C também tem que seguir aqui. Então, pessoal, eu posso partir de quantos A e quantos B eu quiser, 2.000, 50 milhões, não interessa. Agora, o que reage do A com o que reage do B, com o que se forma do C, tem que ser proporcional à estequiometria. O que eu estou dizendo com isso? Para formar 1 mol de C, quanto eu tenho que ter consumido do B? 1. Então, para formar esse 1 mol de C, eu gastei 1 do B. Mas para gastar 1 do B, quanto eu tinha que ter gastado do A? 2. Então, se eu gastei 1 do B, eu tenho que gastar 2 do A. Mas como eu gastei 2 do A e eu tinha 5, sobraram 3. Como eu tinha 4, gastei 1 do B, também sobraram 3 no equilíbrio. Agora sim eu tenho os valores no equilíbrio, que são aqueles que me interessam. Constante é igual a produto sobre reagente, o A é ao quadrado, vezes B. Constante vai ser igual. Quanto é que tem do C? 1. Quanto é que tem do A? 3 ao quadrado vezes B, que é 3 também. Certo? Então, seria esse um tipo de teste de montagem de constante de equilíbrio.
Tá? Então, cuidado, pessoal. Fiz uma revisão geral em teoria de equilíbrio, né? Só para não esquecer a teoria. Quando é que uma reação está em equilíbrio? Quando é que ela entrou em equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. A velocidade da reação que vai é igual à velocidade da reação que volta, seta dupla sempre, né? Equilíbrio aqui nós estamos nos esquecendo. Sempre que vai na mesma velocidade que volta, a reação está em equilíbrio. Lembrando que se está em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos, elas ficam constantes, exatamente como aconteceu no gráfico aqui. Ela chega em determinado momento e ficam constantes. Nesse momento está em equilíbrio, a velocidade direta é igual à inversa e o equilíbrio não para. Ele é dinâmico, a reação está sempre acontecendo. Uma reação só vai parar se ela sair do equilíbrio. Se eu tirar ela do equilíbrio e deslocar toda no sentido dos produtos, zerar os reagentes, consumir todos os reagentes, ou voltar para todos os reagentes e eliminar toda a quantidade de produto. Então eu tenho que estar ligado nisso, que uma reação em equilíbrio ela é eterna, ela não para, ela é dinâmica, ela está sempre acontecendo, formando produtos e formando reagentes, ok? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho de deslocamento de equilíbrio, né? Vou dar uma limpada aqui para a gente falar um pouquinho de deslocamento do equilíbrio. Tá? Que também é uma questão que todos os anos cai e a gente não pode deixar de lado aí, né? Uma questão envolvendo deslocamento do equilíbrio. Bom, então como é que nós vamos fazer aí para estudar o deslocamento? Nós vamos pegar uma reação qualquer, genérica, 2A gasoso mais B aquoso, dando 3C sólido mais D gasoso mais 10 calorias. Importante lembrar essas coisas todas aqui. Vamos primeiro pensar na temperatura, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que definir, essa reação é endoexo. Calorias somadas no produto, calorias perdidas, liberadas. Então a reação direta é exo. Isso aqui são calorias liberadas no final. Isso aqui não é ΔH positivo, isso é calorias liberadas no final. Então a reação que vai é exo, a que volta é endo. Qual é a teoria? Aumenta a temperatura, desloca para o lado endo. Diminui temperatura, desloca para o lado exo. Então, nesse caso, se eu aumentar a temperatura, que lado vai deslocar? Sentido inverso, que é o endo. Se eu diminuir a temperatura, que lado vai deslocar? Sentido direto, que é o exo. Então, cuidado. Aumentou a temperatura, sentido endo, que nesse caso é o inverso. Diminuiu a temperatura, sentido exo, que esse caso é o direto. Agora, não vai cair naquela cagada no pega-ratão. Pessoal, ao aumentar a temperatura, desloca para o lado esquerdo porque tu acelera o endo e retarda o exo. Olha a cagada, não retarda o exo. Acelera os dois lados, acelera tanto a endo quanto a exo, aumentar a temperatura, mas acelera mais a endo do que a exo. Acelera mais a endo do que a exo, mas acelera os dois lados, tá? Muito cuidado com isso. Pressão, pessoal. Ao aumentar a pressão, desloca para o lado que tem mais mols de gás. Desloca para aumentar a pressão, desloca para o lado que tem menos mols de gás. Né? Então, aumentar a pressão, desloca para o lado que tem menos mols de gás. Diminuir a pressão é o inverso. Desloca para o lado que tem mais mols de gás. Tá? Então, vamos ver aqui. Quantos gases tem antes? 2 mol aqui. 2 mols de gás. Esse não é gás, esse não é gás, e aqui 1 mol de gás. Então, ao aumentar a pressão, desloca no sentido direto, porque tem 1 mol de gás indo no sentido direto. Enquanto que se eu voltar no sentido inverso, tem 2 mols de gás. Diminuir a pressão, vai para o lado inverso, que é o lado que tem mais mols de gás. Ao aumentar a pressão, para o lado que tem menos gás. Diminuir a pressão, para o lado que tem mais gás. Lembrando que se tiver igual o volume de gás dos dois lados, tivesse 2 mol de gás aqui e 2 mol de gás aqui, a pressão não desloca. Se o volume, número de mols,
né? Parênteses é a mesma coisa, de gás for igual, a pressão não desloca. Tá? Então nós temos que cuidar com isso. Se o volume de gás for igual, a pressão não desloca. Por fim, concentração, pessoal. Como é que é a regra de concentração? Se tu coloca gente de um lado, aumenta a concentração de alguém de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Se tu tira alguém do lado, diminui a concentração de alguém do lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Né? Tem que lembrar isso aí. Então, por exemplo, nesse caso nosso aqui, se eu coloco o ar, o equilíbrio desloca para a direita. Se eu aumento a concentração do A, o equilíbrio desloca para a direita. Se eu aumento a concentração do B, o equilíbrio também desloca para a direita. Se eu diminuo a concentração do A, bom, diminui de um lado, desloca para o mesmo lado que ele está. Mesma coisa com B. Se tu diminui a concentração do B, diminui para o mesmo lado. C não interfere, louquinha, porque C é sólida. Tu pode colocar C, tirar C, não vai deslocar o equilíbrio. Só a PUC não sabia disso, te lembra, né? A PUC teve que anular uma questão porque deslocava com sólido, só na terra deles, né? Então sólido não desloca o equilíbrio. Agora, se tu botar D, se tu botar o D, vou fazer o D aqui, desloca no sentido inverso, e se tu tirar D, desloca no sentido que ele está, no sentido direto, tá? E se eu colocar o cat? Cat não desloca, pessoal. Cat não desloca equilíbrio. Catalisador acelera igualmente a direta e a inversa. O catalisador faz ficar mais rápido a ida e ficar mais rápido a volta. O catalisador, vamos lembrar lá, ele tem só influência diminuindo a energia de ativação. Quando ele diminui a energia de ativação, ele acelera igualmente a ida e igualmente a volta. Então o catalisador não desloca equilíbrio, eles adoram botar que desloca. Assim como ele não altera a ΔH. O catalisador não altera calor, pessoal. O catalisador só altera a velocidade, diminuindo a lomba, a energia de ativação para que a reação comece, tá? Bom, então, sobre deslocamento de equilíbrio, era basicamente isso. Então, agora, vamos dar uma olhada em equilíbrio iônico. pH, pOH, né? Vamos dar uma olhada nessa parte de equilíbrio iônico. Bom, o que a gente tem que ver aí de equilíbrio iônico, né? Primeiro, que quem tem equilíbrio iônico são ácidos, bases e sais, né? Vamos pegar aqui um ácido, HCl, em meio aquoso, o que ele gera? H+, Cl-. Se fosse uma base, NaOH, em meio aquoso, né? Sempre em meio aquoso, isso vai dar Na+, OH-. Isto aqui estabelece um equilíbrio, vai e volta. Só que os produtos são íons, então por isso que o nome é equilíbrio iônico, os produtos são sempre íons. E quem mais estabelece isso aqui para nós, que é importante agora? A água. O produto iônico, o equilíbrio iônico da água, vai gerar H+ e OH-. Né? Se isso aqui tudo é equilíbrio, tem uma constante, chamada Ka, constante de acidez. Então vai dar H+ vezes Cl- sobre HCl. A da base Kb vai dar H+ vezes Na+ vezes OH- sobre NaOH. Certo? Então tá ali. Bom, e aí, o que isso tem de importante? Ora, muito importante. Quanto maior for esse valor de Ka, significa que tem mais H+. E se tem mais H+, está mais ácido. Quanto maior for Kb, significa que tem mais OH-. E quanto mais OH-, mais básico. Então, o que a gente tem que lembrar? Que quanto maior o Ka e quanto maior o Kb, o ácido e a base são o quê? Mais fortes.
mais ácido, mais forte é aquele ácido e aquela base. Quanto maior o Ka, quanto maior o Kb, o ácido e a base são mais fortes. Logo eu pergunto, ele pode nos dar uma listinha de constantes de acidez? Ácido acético, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e pedir quem é o mais ácido? Sim. Lembrando que tem duas sacanagens que, para completar essa listinha aqui, as pessoas confundem. Quanto maior a constante, vamos primeiro para o óbvio, quanto maior a constante de acidez, isso aqui vale para a base também, tá? Significa que eu tenho mais ou menos hidrogênio, mais H+. Só que em química existe a função menos o log, que arredonda e os caras usam, que ela é usada tanto na frente da concentração de hidrogênio, e aí ela vira o pH, quanto na frente da constante, e ela vira o pKa. Só que esse P, pessoal, é raciocínio inverso. Então, quanto maior a constante de acidez, mais hidrogênio. Menor será o pKa, logo menor será o pH. Quanto menos for o pH, mais ácido é. pH 3 é mais ácido que pH 6. Logo, pKa é menor, a concentração de hidrogênio é maior e o Ka é maior. Então, cuidado, pessoal. Ka e hidrogênio. Quanto mais ácido, maior são. Mais ácido. Mas se é mais ácido, o pKa será cada vez menor e o pH será cada vez menor também. Ok? A mesma coisa vale para a base. Kb grande, concentração de OH grande. pKb pequeno, POH pequeno. Tá? Então, tomem cuidado com isso, certo? Bom, já que estou falando em pH, POH, a constante que vocês têm que saber da água, ela é H+ vezes OH-. Por que que a água não entra? Porque ela é o único líquido, ela é o solvente, então o líquido puro não entra. Então, KW é H+ vezes OH-. É o chamado produto iônico da água. Tem que saber decora, ele vale 10⁻14. Como a água pura ela é um sistema neutro, o que quer dizer que é neutro? Quer dizer que não tem H+ e OH-? Tem, mas a quantidade de H+ é a mesma de OH-. Então, esse valor que está aqui, ele tem que ser o mesmo que esse daqui para dar 10⁻14. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 10⁻14? 10⁻7. Então, eu tenho 10⁻7 de H+, e eu tenho 10⁻7 de OH-. À medida que eu coloco um ácido, atenção, gurizada, vamos lembrar, à medida que eu coloco um ácido, a concentração de H+ aumenta, e aumentar não é 10⁻8, 10⁻9, isso é diminuir, cara. Aumentar é passar para 10⁻4. Como a constante não muda, pessoal, se tu botar ácido, se tu botar base, o nome dela já diz constante, ela só muda com a temperatura. Ela continua valendo 10⁻14. Só que se essa aqui aumentou para 10⁻4, para que dê 10⁻14, essa aqui diminuiu para 10⁻10, porque conserva a base e somos expoentes, tem que dar 10⁻14. Olha bem, eu tenho agora 10⁻4 de hidrogênio e 10⁻10 de hidroxila. Quem é maior? 10⁻4. 10⁻4 é maior que 10⁻10. Tem mais hidrogênio, então o meio é ácido. Se fosse um meio básico, vamos se lembrar aqui. Se fosse um meio básico, o que eu faria? Muito simples. Se fosse um meio básico, 10⁻14 não pode mudar. A concentração de hidrogênio teria ido, sei lá, para 10⁻9. Bom, aí a de hidroxila teria que ter ido para 10⁻5. E aí, quem é maior, 10⁻9 ou 10⁻5? 10⁻5. E se 10⁻5 é maior, ganhou a hidroxila, o meio é básico. Bom, então, deixa eu fazer um resumo disso que eu acabei de dar aqui. Se o meio é ácido, pessoal, a concentração de H+ é maior que a de OH-, e a concentração de H+ é maior que 10⁻7, que é maior que a de hidroxila. O pH é menor que 7
E o pOH tem que ser maior que 7. Isso tudo para o meio ácido. Para o meio básico é o contrário. Para o meio básico, a concentração de hidrogênio é menor que a hidroxila ganha. Logo, a concentração de hidrogênio é menor que 10 na menos 7 e a de hidroxila é maior que 10 na menos 7. O pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7. É óbvio que se o meio é neutro, hidroxila e hidrogênio são iguais, cada uma vale 10 na menos 7, está aqui o meio neutro. O pH, que é a potência de 10 do ácido, é 7. O pOH, que é a potência de 10 da base, também é 7. Então, meio neutro, todo mundo é 7. Tá? Bom, então, isto tudo é só uma revisão de equilíbrio iônico. Agora vamos para o pH, definitivamente. Tá? Vamos para o pH, propriamente dito aqui. O que é o pH, pessoal? Para a gente ganhar tempo aqui e não ratear. Ora, o pH é o quê? É menos o log da concentração de H+. Já o pOH é menos o log da concentração de OH-. Lembrando que pH eu calculo para ácido e pOH eu calculo para base. Se eu tiver que relacionar os dois, 14 é igual a pH mais pOH. Ou seja, se eu tiver um e precisar do outro, é só diminuir de 14. Então, se eu pegar um ácido qualquer, HCl, 0,001 mol por litro, quanto é o pH? Ora, é só botar em potência de 10 a concentração de H+. Isso vai dar 10 na menos 3, pH 3. Cuidado que para base, aí eu não calculo pH. NaOH 0,1. Ora, isso aqui em potência, a hidroxila vai dar 10 na menos 1. Então, não é pH 1, é pOH, que é a potência, 1. Só que se o pOH é 1, 14 menos 1, o pH é 13. Então, cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que cuidar, se fosse ácido sulfúrico, com a mesma concentração, 0,001 mol por litro, eu teria que, para calcular o pH, achar a concentração de hidrogênio. Não é a do ácido 001. Só que esse ácido tem quantos hidrogênios? Ele tem 2. Então, o que eu teria que fazer? Multiplicar por 2. Então, isto aqui daria uma concentração de hidrogênio 0,002 mol por litro. E isto me daria, em potência de 10, 2 vezes 10 na menos 3. Então, aí eu precisaria aplicar o log. Menos o log pH seria menos o log de 2 vezes 10 na menos 3. Aí ele daria o log de 2 igual a 0,3. O log de 2 é igual a 0,3. Então, como é que ficaria a matemática disso aqui? Menos o log de 2. Esse vezes aqui se transforma em mais por propriedades dos logaritmos. O log de um número vezes o outro é o log de um número, mais o log do outro. E isto aqui daria log de 10 na menos 3. Tu que é matemático, já vai direto. pH igual a menos o log de 2, que é 0,3, mais log de 10 na menos 3, que é 3. pH igual a 3 menos 0,3, pH igual a 2,7. Então, percebam que deu um pH menor do que 3.
Um pH mais ácido do que 3, porque tinha mais hidrogênios para multiplicar aqui. Então, cuidado com essas questões de pH, tá? Outra coisa que eu quero lembrar, se eu tenho lá uma chuva ácida que ele me dá, tá? Contextualizando, e ele me diz que a chuva ácida na cidade de Porto Alegre é pH 4. Aí ele pega e diz que lá em Bento Gonçalves a chuva tem pH 5. Qual é mais ácida? Ah, a chuva com pH 4. Ah, mas se a chuva com pH 4 ela é mais ácida, quantas vezes mais ácida ela é? Aí ele vai dizer 10 vezes mais ácida, porque cada pH é uma potência de 10. Então, essa chuva tem 10 na menos 4 de hidrogênio e essa tem 10 na menos 5 de hidrogênio. Então, essa aqui tem 10 vezes mais ácido, né, nesse sentido, né? Essa aqui tem 10 vezes mais hidrogênio do que essa. Vamos ver se entenderam. E se eu tivesse lá uma chuva com pH 6, quem é a mais ácida? Ora, a mais ácida é a chuva pH 4. A chuva pH 4 é quantas vezes mais ácida que essa chuva pH 6? 100 vezes mais ácida, porque são 2 pH. Cada unidade de pH, pessoal, indica 10 vezes mais ácido ou 10 vezes menos ácido. Sempre menor pH, mais ácido. Então, pH 4 é 10 vezes mais ácida que pH 5. pH 4 é 100 vezes mais ácida que pH 6. pH 4 é 1000 vezes mais ácida que pH 7. Então, isso a gente tem que lembrar também. Os caras gostam de cobrar, tá? Eu acho que esses são os itens principais aí para a gente revisar de equilíbrio iônico na forma de pH, né? Claro que ainda tem que se lembrar duas últimas questõezinhas que são íon comum e hidrólise de sais, né? Então deixa eu ver aqui o que a gente tem que falar rapidamente de íon comum e hidrólise de sais, tá? Então vamos ver aqui um exemplo clássico. Pessoal, íon comum ou íon que reage. Então eu tenho lá, por exemplo, aquele equilíbrio do sangue, efeito tampão do sangue, H2CO3 se quebra em H+, HCO3-, tá? Então, aqui é importante a gente lembrar. O que é íon comum? É eu botar alguma substância que libere um íon igual a um dos que já tem lá, comum a um dos que já tem lá. Ora, se é comum, vai aumentar a concentração daquele que já está lá e vai deslocar no sentido inverso. Então, por exemplo, não sei o que, botei ácido sulfúrico. Opa, se eu botei ácido sulfúrico gera H+. 2, inclusive, e gera SO4 menos 2. O SO4 não tem nada a ver com isso aqui, mas o H+, ele está lá. Então, raciocina comigo. Ao botar ácido sulfúrico, eu estou botando H+? Sim. Se eu estou botando H+ desse lado, o equilíbrio acaba deslocando para o outro. Então, acaba formando mais ácido carbônico, que no caso a gente tem que se lembrar, se decompõe em CO2 e água. Então, causaria mais efervescência, né? Então, causaria mais efervescência. Porque esse cara, ao formar mais esse cara, ele libera CO2 e água. Então, ao botar ácido... Tá, e se eu botasse o bicarbonato de sódio? NaHCO3, o bicarbonato de sódio, mesma coisa, ia gerar o sódio, que não tem nada a ver com aquilo lá, mas ia gerar o ânion bicarbonato. E ao gerar o ânion bicarbonato, o que eu estou fazendo com essa concentração? Eu estou aumentando. Se eu estou aumentando essa concentração, também desloca para lá. Então aqui eu dei 2 exemplos de íon comum, que é botar uma substância, um ácido ou um sal, que contém íons que vão alterar o sistema. Ao botar um ácido, eu botei H+. Se já tinha H+, desloca para o outro lado. Ao botar bicarbonato, eu botei bicarbonato. Ao botar bicarbonato de sódio, eu botei o ânion bicarbonato. O ânion bicarbonato já existia lá, aumenta a concentração dele e desloca para o lado esquerdo. Tá? Então, bem fácil de entender. Tá, e o íon que reage? E o íon que reage? Como é que a gente vai entender o íon que reage? Vamos escrever aqui. É o contrário. O íon que reage, ele reage com um íon que já está lá, eliminando, diminuindo a concentração desse íon e deslocando para o mesmo lado. Exemplo, se eu botar NaOH, que é uma base, esta base, pessoal, vai gerar Na+, que não altera nada, e vai gerar o OH-. Esse OH- faz o quê? Vamos levar ele lá para cima. O
que esse OH vai acabar causando? Ele vai alterar a concentração de hidrogênio. Porque o que o OH faz quando ele enxerga hidrogênio? Ele reage com o hidrogênio, formando água. O H+, e o OH- reagem formando água. E quando eu formo água, eu elimino H+. Se eu estou eliminando H+, se diminui a concentração de H+, ao diminuir a concentração do lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado, formando mais bicarbonato. Tá? Então, pessoal, cuidado. Eu quero resumir aqui, vamos pegar uma lanterna, tá? O laserzinho. Ao colocar algum íon que já está lá, acaba deslocando no sentido inverso. Aqui é o caso com H+, e o mesmo caso quando eu botei bicarbonato. Ao colocar hidroxila, quando já tem hidrogênio, eles se anulam, eles reagem e deslocam para o mesmo lado. O oposto é verdadeiro. Se tu colocar ácido onde já tem OH, eles reagem, eles se neutralizam, tu diminui a concentração de hidroxila e desloca para aquele mesmo lado. Tá? Então, cuidado com o íon comum e íon que reage. Isso tem a ver com o efeito tampão, isso tem a ver com equilíbrio, isso tem a ver com formação de estalactites, isso tem a ver com o caráter ácido do sangue, das águas, dos rios, enfim. Tá? Cuidado com isso. Os caras gostam de botar bastante questões envolvendo isso aí. Tá? Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem que lembrar, na verdade, duas coisas para finalizar equilíbrio iônico é, primeiro, hidrólise de sais, tá? Vamos botar aqui, ó, carbonato de sódio, barrilha, calcário, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, a gente já viu isso lá na inorgânica, são sais que aumentam o pH, são sais de caráter básico, porque sofrem hidrólise, gerando bases fortes e ácido fraco. Como é que eu sei que é ácido fraco? Porque tem CO3, tudo que tem CO3, tudo que vem do ácido carbônico é ácido fraco. Sódio, grupo 1, cálcio, grupo 2, são fortes. Então, isso aqui vem de base forte e ácido fraco. Então, isso é caráter básico. Na outra linha de raciocínio, a gente tem lá o sulfato de alumínio, que é usado para flocular a água no tratamento da água lá no DEMAI. Nós temos o cloreto de amônio como sendo sais de caráter ácido. Por que esses sais de caráter ácido? Por que esses caras são sais de caráter ácido? Porque vem do ácido sulfúrico forte e do ácido clorídrico forte. Vem do alumínio, que não é grupo 1, e do amônio, que não é grupo 1 nem 2. Então, base fraca, alumínio e amônio. Ácido forte, sulfúrico, clorídrico, né? Podia botar lá o nítrico também, né? Sei lá, o nitrato de ferro, nitrato ferroso, também tem caráter ácido, porque vem do ácido nítrico, ácido forte, e ferro, que não é base forte. Então, isso aqui tem caráter ácido, tá? Bom, outra coisa nós vamos lembrar é tornassol. Tornassol, que cor ele é, papel de tornassol? Azul em quem? Na base. Azul na base, vermelho no ácido. Vermelho no ácido. Já a fenolftaleína, como é que fica a fenolftaleína? Rosa na base, né? As camisetinhas das gurias aí, né? Rosa na base e incolor no ácido. Tá? Seriam os únicos indicadores aí que a gente teria que saber decora aí, tá? Fenolftaleína e papel de tornassol. Certo? Botou um L aqui, fenolftaleína, certo? Bom, então sobre equilíbrio iônico era isso, gurizada. Vamos então passar direto para o nosso último tópico, que seria eletroquímica, pilha e eletrólise, tá? Vamos apagar aqui. E vamos finalizar essa brincadeira aí. Bom, eu vou direto porque eu acho, tá? Faz horas que não cai eletrólise na URGS, tá? Então eu queria fazer uma eletrólise aqui, uma eletrólise famosa, lembrando que eletrólise é um estupro, eletrólise é do Bolsonaro, ela é forçada, ninguém está reagindo porque quer. Na eletrólise não me interessa potencial, vontade, quando é forçado, quando é estupro, olha estupro, é só que faltava, quando é estupro, o cara não tem
nada a ver com a vontade dele. Então a eletrólise, eu forço a reação, é uma reação forçada pela passagem de corrente. Então não me interessa a vontade, qual é o potencial deles, tá? Eu vou pegar uma eletrólise com água, obviamente a do sal de cozinha. Tá? Quando eu boto sal de cozinha na água, que íons eu gero? Eu gero Na+, e o Cl-, que é do sal. Mas como tem água, tem H+, e OH-. Então, isto aqui, pessoal, está tudo dentro da água numa eletrólise. Eletrólise é forçada de que jeito? Eu passo corrente e quem reage são os íons. A corrente elétrica faz os íons reagirem. Os íons reagirem até quanto? Até se transformarem em substância simples, até se transformarem em zero. Então vamos entender, eu tenho um gerador, que eu vou fazer o choque, que eu vou passar a corrente, esse gerador tem um eletrodo negativo e ele tem um eletrodo positivo. Esses eletrodos são os prolongamentos do gerador, polo negativo, polo positivo. Os elétrons saem do polo negativo e vão para o sistema. E o sistema tem o que lá dentro? Ora, o sistema tem lá uma solução aquosa, como eu disse ali. Essa solução aquosa tem Na+, tem Cl-, tem H+, e OH-. O problema é que existe a parte teórica e a parte prática. Qual é a parte teórica que não muda nunca? Quando tu ligar o gerador, tu vai gerar um polo negativo, que na eletrólise é chamado de cátodo, porque é o lugar para onde vão os positivos, os cátions. Lá os cátions vão receber elétron. E quem recebe elétron? Então, no cátodo, o que acontece no cátodo? Vão os cátions. O que os cátions vão fazer lá? Receber elétron. Se eles vão receber elétron, o que esses cátions vão sofrer? Redução. Vão sofrer redução. Então, em qualquer questão, pessoal, de eletrólise, ao gerar um polo negativo no gerador, esse é o lugar para onde vão os cátions, eles vão receber elétron e sofrer redução. Ao mesmo tempo, se tu gerou um polo positivo, esse polo positivo é o ânodo, lugar para onde vão os ânions. O que os ânions vão fazer lá? O contrário, ânion vai perder elétron. E quem perde elétron sofre oxidação. Essa parte aqui nunca muda, isso aqui é teoria. Pessoal, e até isso vale inclusive na pilha. Ânodo, oxidação, vogal, vogal. No ânodo, sempre os ânions sofrendo oxidação. No cátodo, redução. Cátodo, consoante, consoante. Cátions vão sofrer redução no cátodo. Está errada a alternativa que disser oxidação no cátodo e redução no ânodo. Vogal, vogal. Oxidação é sempre no ânodo. Redução é sempre no cátodo, tá? Então, qual é a diferença, então, numa eletrólise de verdade? É que tu vai ter que saber quem é o cátion que ganha, porque aqui eu tenho Na+ e H+. Os dois querem ir para o cátodo, receber elétron e sofrer redução, só que só um vai. E aí qual é a competição? Grupo 1, grupo 2 e alumínio perdem para o hidrogênio. Grupo 1, grupo 2 e alumínio perdem para o hidrogênio. Então, nesse caso, quem vai para o cátodo é o hidrogênio. É ele que vai receber elétron. Então, existe uma semi-reação de redução no cátodo. E eles vão cobrar isso. Qual é a senhor Red? A semi-reação que acontece nesse cátodo. Tem que saber decor, gurias. 2H+, mais 2 elétrons, liberou gás hidrogênio. Eu tenho gás hidrogênio liberado no cátodo. O Na fica. A mesma coisa acontece no ânodo, pessoal. Eu vou ter que saber quem é que ganha. E aí a competição no ânodo qual é? Os ânions sem oxigênio ganham da hidroxila. Sem oxigênio ganha da hidroxila. Então, essa é a competição. Então, o cloro é sem oxigênio? É. Então, ele ganha da hidroxila e vai para o ânodo. A hidroxila fica lá. Bom, e aí tem que saber a semi-reação do cloro.
é uma semi-reação de oxidação, é a famosa senhor oxi, esse cloro vai se oxidar. De que jeito? 2Cl- dando Cl2 mais 2 elétrons. Libera gás cloro no ânodo. Então, a eletrólise de sal de cozinha com água libera gás hidrogênio que ganha do sódio no cátodo, gás cloro que ganha da hidroxila no ânodo. E o que sobra, pessoal? Cuidado que tu tem que saber o que sobra. Sobra Na e OH. Então, o meio fica básico. Sobra uma base lá dentro. Sobra soda cáustica. Se eu pingar fenolftaleína, vai ficar que cor? Rosa. Né? Porque o meio ficou básico. Mas por que o meio ficou básico? Porque o hidrogênio foi embora na forma de gás e a hidroxila ficou. Pergunto, se a hidroxila tivesse ganho, o que acontecia? Liberava gás oxigênio e sobrava H+. Daí o meio ficaria ácido. Então, cuidado, na eletrólise com água pode ter sobrado H+, ou ter sobrado OH-, e aí o meio fica ácido ou básico. Ok? Bom, para a gente terminar, tem que saber a equação global. A gente tem que pegar a senhor oxi, a senhor Red e montar 2Cl- dando Cl2 mais 2 elétrons, 2H+, mais 2 elétrons deu H2, e aí nós vamos montar eliminando os elétrons. Então, sempre que ele pedir para montar a equação global, tu corta os elétrons. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Se tiver na mesma quantidade, já corta. Corta esses 2 elétrons com esses 2 elétrons, o que sobrou na global? Como é que ficou a nossa equação global? 2H+, que veio da água, com 2Cl- que veio do sal, liberou gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no ânodo. Está aqui. Claro que a equação global não mostra o que sobra dentro da solução. Mas enfim, gurizada, essa é uma breve revisão aqui de eletrólise que faz horas que não cai, e quando cai a principal eletrólise é a do sal de cozinha com água. Ok? Lembrando que se ele disser assim, algum dos eletrodos não era inerte, não era de platina, não era de grafite e foi corroído. Pessoal, o único eletrodo que pode ser corroído é onde tem oxidação. É o ânodo. Se alguém foi corroído, é o ânodo. Tá, e se ele disser houve depósito de metal? Nesse caso não houve depósito de metal porque ganhou hidrogênio. Mas se algum dia ele disser depositou, tu vai deixar depositar no teu ânodo, Schnaps? Não, ninguém deixa depositar no ânodo. Porque quando começa a depositar no ânodo, vai alargando, vai ficando um ânodo bem largo, bem grande, ninguém quer um ânodo bem largo. Não deixa depositar no teu ânodo. Se algum dia depositar metal, se ele disser que depositou, que o eletrodo aumentou, que eletrodo é esse? O cátodo. Depositar, eletrodeposição, galvanoplastia, banhar ouro, niquelar, cromar, isso tudo é depositado no cátodo. A peça que tu quer proteger ou embelezar com metal depositado é sempre o cátodo de uma eletrólise. Inclusive, eu acho, tá? Vamos dar uma limpada aqui, que é uma grande possibilidade cair um cálculo de lei de Faraday, né? Ou de minha Karen égua querida, ou minha Kate. Fica ao gosto do freguês. Eu vou lembrar aqui como é que são essas questões. Se eu quiser saber a massa de metal depositado, pessoal, eu tenho duas alternativas aí. Ou lei de Faraday, ou fórmula. A fórmula é massa é igual a K e Q. Minha Karen égua querida, aonde a massa é em gramas, o K é 1 sobre 96.500, tu vai ter que saber decor, tu tem que dividir por 96.500, e aqui é a carga em Coulomb. Carga em Coulomb. Aonde esse E é o E de é aqui que eu erro, é aqui que eu erro. Esse E tu erra, porque esse E, 90% dos alunos vai na tabela e pega a massa do elemento, massa molar, só que é a massa molar dividida pelo NOx. Eu vou dar um exemplo campeão, o alumínio, pessoal, é 27 na tabela, só que o alumínio é mais 3. E se o alumínio é mais 3, o E do alumínio é 27 por 3, o E do alumínio é 9.
9 gramas é o E do alumínio. Então vocês tomem cuidado, calculem o E separadamente, pegando a massa da tabela, dividindo pelo NOx, aí tu calculou o E e tu joga aqui. Lembrando da física que se em vez de dar a carga, 20 coulomb, 100 coulomb, 2 milhões de coulomb, ele pode te dar a corrente. E aí a fórmula fica minha Kate. Tudo igual. Massa em gramas, 1 sobre 96.500, o E, que é a massa da tabela pelo NOx, só que aí ele te dá a corrente e o tempo. Corrente que tem que ser em ampere e o tempo que tem que ser em segundos. Sempre ele não vai dar em segundos, ele vai dar em minutos, horas, então tu vai ter que transformar em segundos. Cuidado com essa sacanagem aí, tá? Se eu não quiser calcular pela fórmula, como é que eu vou fazer o cálculo dessa? Por lei de Faraday. 1 Faraday, pessoal, equivale sempre a 1 mol de elétrons, que são, na verdade, 6 vezes 10 na 23 elétrons. Só que cada elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. 1 mol de elétrons, que são 6 vezes 10 na 23, vai dar uma carga de 96.500 coulomb. Então, o pessoal que faz regra de 3 já sabe. A cada 1 mol de elétrons, 96.500 coulomb. Exemplo. Alumínio mais 3 mais 3 mols de elétrons vai dar o alumínio zero. Então, pessoal, para depositar 1 mol de alumínio zero, eu precisaria 3 mols de elétrons, ou seja, eu precisaria 3 vezes 96.500 coulomb. Olhem bem como é que funciona. O Faraday, pessoal, também é a carga elétrica para o E, ou seja, para a massa da tabela dividido pelo NOx. O que significa isso tudo? Olha bem, agora vamos botar aqui para ver como é que tu faz. Meu conselho, se falar em Faraday, falar em Coulomb, falar em mol de elétrons, eu desenho a semi-reação. O alumínio é mais 3, ele precisa de 3 mols de elétron. Então, o que está sendo dito aqui, pessoal? Para cada 3 mols de elétron, ou seja, 3 Faraday, 1 mol de elétron, 1 Faraday. 3 mol de elétron, 3 Faraday. Ou seja, 3 vezes 96.500 coulomb. Eu tenho, para tudo isso aqui, eu tenho 1 mol de alumínio, que é 27 gramas. Agora, se eu quiser 1 Faraday, bom, aí é os 27 gramas dividido por 3, que é o NOx do alumínio. Então, cada Faraday é 9 gramas. Óbvio, né? Se 3 Faraday é 27 gramas, 1 Faraday é 9 gramas, tá? Então, cuidado com isso. São leis de Faraday. Eu desenharia a semi-reação e faria regrinhas de 3, tá? Bom, então, cuidado com isso. Isso também é uma possibilidade, eletrodeposição. Lembrando que sempre tu vai pegar só a massa do metal, pessoal. Foi sulfato de alumínio. Foda-se sulfato de alumínio, é só a massa do alumínio, é a massa do metal. Sulfeto de cobre, só o cobre, tá? É só a massa do metal, ok? Bom, para a gente finalizar, tem caído todos os anos, né? Caiu na última, mas nós não vamos deixar de revisar aqui. Uma pilhazinha, né? Baseada nos seus potenciais, o que pode cair, né? Só para a gente finalizar. Bom, lembrando lá que ele vai dar potencial. Se eu te der os seguintes potenciais, tá? A mais 2 elétrons deu A, B mais 1 elétron deu B. Eu disser que o potencial desse é menos 0,8 volts e o potencial desse aqui é menos 1,4 volts. Pergunto, quem é cátodo, quem é ânodo, qual é o DDP, quem se corrói, quem aumenta? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram como faz uma questão dessa. Primeiro, eu não te disse que potenciais eram esses. O que tu tem que saber? Elétron antes da flecha, elétron recebido. Se é elétron recebido, quem recebe elétron sofre redução. Então, isto aqui são potenciais de redução. Ele não vai dizer, tu tem que saber. 2 potenciais que tem elétron antes da flecha são 2 potenciais de Red. Qual é maior? Esse aqui, ó.
mais menos 0,8 é maior que menos 1,4, o sinal conta. Então, o maior potencial de RED é do A, então o A sofre redução. Se o A sofre redução, a reação que ocorre no cátodo, porque no cátodo é sempre redução, a reação que ocorre no cátodo é A mais 2 elétrons, deu A. Ora, deposita o A no teu cátodo. Deposita o A no cátodo. O A é o polo positivo, porque na pilha é tudo espontâneo, então depende à vontade. Positivo é sempre o cátodo, negativo é sempre o ânodo. Então o polo negativo da pilha é ânodo e o polo positivo da pilha é cátodo. É óbvio, positivo K, negativo ânodo. Tá, mas vamos recapitular. Eu tinha dois potenciais. Esses potenciais eram de RED, porque eu tinha elétron antes da flecha. O maior potencial de RED é menos 0,8, porque é maior que menos 1,4. Então, o nosso elemento A é o cátodo, é ele que sofre redução, certo? É o polo positivo. Já o ânodo vai ser quem? Ora, o ânodo vai ser aquele que sofre oxidação. Aquele que tem o menor potencial de RED sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é o ânodo. E a reação tem que ser invertida. Por quê? Porque é B se oxidando para B mais 1 elétron. E se ele é o ânodo, se ele se oxida, ele é o polo negativo. Os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo através do fio. Os elétrons só andam nos fios, nas chapas. Na ponte salina, se eu tiver lá isso aqui mergulhado em solução, na ponte salina a gente sabe que vão passar os íons, né? Tá aqui a primeira solução, onde estava o cátodo. Está aqui a segunda solução, onde eu já vou desenhar o ânodo. E em contato as duas soluções está a ponte salina, que passam íons. Os íons passam os cátions em direção ao cátodo e os ânions em direção ao ânodo, sempre. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Se o nosso elemento B é o ânodo é aquele que vai sendo corroído. Vai sendo corroído e vai largando íons B+ na solução. Vai largando íons B+ na solução porque está se corroendo. Enquanto aqui eu estou depositando o A0. O A0 vai se depositando, vai aumentando o cátodo. Então, gurizada, recapitulando a finaleira, eu tenho duas semi-reações. Se as duas têm elétrons antes da flecha, as duas são semi-reações de RED. Se as duas são de RED, o maior potencial se reduz, o menor se oxida. O maior que se reduz é o cátodo, aquele que se oxida é o ânodo. O cátodo é o polo positivo, o ânodo é negativo. Os elétrons saem do ânodo negativo e vão para o cátodo, que é positivo, pelos fios. Na ponte salina, na solução, no molhado, o elétron não anda, quem andam são íons, né? Os cátions em direção ao cátodo e os ânions em direção ao ânodo. Certo? O cátodo é o lugar onde vai sendo vai sendo aumentado, depositado, e o ânodo é o lugar que vai sendo corroído ao longo do uso da pilha. Se ele quiser a DDP, como é que calcula a DDP? Tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Tendo dois do mesmo tipo, os dois de RED ou os dois de oxi, inverte o menor e soma. Inverte o menor e soma. Lembro que não me interessa a equação global. Se tem dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma com os potenciais que ele deu. Não tem nada que ajustar multiplicando por 2 para dar 2 elétrons aqui. Não tem nada que ver com a equação global. O potencial, pessoal, é só a partir dos potenciais que ele me deu. Tendo dois do mesmo tipo, os dois são do mesmo tipo? Sim. Menos 0,8 e menos 1,4. Os dois são de RED. Tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor, que nesse caso é 1,4.
Menos 1,4 vai passar a mais 1,4 e soma. Isso aqui vai dar 0,6 volts. Tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Uma pilha tem que sempre dar DDP positiva, porque afinal ela é espontânea, está aqui, positivo. A melhor pilha é aquela que tem que dar a maior DDP, a mais positiva de todas. Tá? Outra coisa, se eu te pedir metal de sacrifício, é aquele que se sacrifica, que se corrói para salvar o outro. Então ele tem que ter maior potencial de óxido. O metal de sacrifício é maior potencial de oxidação. Já o metal de recipiente, próteses, são metais que eu quero para joias, eu não quero que se oxide, eu quero que se reduza, maior o potencial de RED. Metais nobres, eles não se corroem, ok? Bom, pessoal, finalmente terminamos o nosso pré-prova URGS em 6 capítulos, tá? Boa prova para vocês. Quem quiser ir no pré-prova presencial pode aparecer lá dia 5, 16 horas na RIGS, pode assistir Química comigo e Biologia com a Márcia, tá? É diferente o pré-prova, em vez de ficar dando essas aulas que eu dei aqui, eu escolho questão por questão o que eu acho que vai cair e te dou um exemplo bem prático, bem objetivo de cada uma delas, tá? Então, é isso que nós vamos fazer lá na hora, tá? Boa prova para vocês, saudações tricolores, beijo nas gurias, abraço nos guris, tchau!